constantemente novas fórmulas e métodos são criados e lançados no mercado, atraindo principalmente a população que tem dificuldades em perder peso. São dietas milagrosas que garantem emagrecimento rápido e sem muitos esforços. Remédios que queimam até 12 quilos em apenas 5 meses. Promessas não faltam. No Coletiva de hoje vamos discutir até onde elas são reais. Será que existem mesmo métodos que substituem os tradicionais exercícios físicos e as dietas recomendadas pelos nutricionistas? E para conversar sobre este tema, que sempre gera muitas dúvidas, recebemos a endocrinologista Gláucia Carneiro, formada pela Universidade de São Paulo. Obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão valioso com vocês. Participam ainda do coletivo os estudantes do 4º ano de jornalismo da Universidade de São Judas, Mariana Giribola, Rodrigo Batista, Rafaela Caetano, Rafaela Torres, Renato Ricarte e Carolina Aguilera. Doutora, a gente tá vendo muito remédios que prometem emagrecimento rápido. As pessoas tomam, acabam perdendo peso, chegam no peso ideal e aí elas engordam tudo de novo. Por que isso acontece? Esse é realmente um problema não apenas do medicamento, é o problema do fato da pessoa estar emagrecendo. O nosso corpo, ele foi feito para reagir em situações de estresse. Então, toda vez que você tem uma medida para perder peso, seja lá com medicamento, ou indo para um spa, ou fazendo esporte, o corpo vai reagir contra, ele vai se defender, diminuindo o seu metabolismo e fazendo com que a pessoa armazene gordura para ter esse estoque de reserva. E é por esse motivo que quando as pessoas param o remédio, começa a ganhar peso tudo de novo. Então, o segredo para não ter reganho de peso é fazer a manutenção, nunca parar de uma vez o medicamento, parar aos poucos e sem mudar os hábitos, mantendo a reeducação alimentar e o exercício. Aí não tem reganho de peso. Doutora, recentemente nós vimos a revista Veja fazendo uma matéria sobre aquele remédio que juram ser milagroso, né? O Victoza. Victoza, isso mesmo. Ele mesmo. promete emagrecer de 7 a 12 quilos em apenas 5 meses. Ele realmente é uma exceção às outras receitas que também garantem emagrecimento rápido? O que aconteceu com esse medicamento, que ele foi lançado recentemente para o tratamento do diabetes. Ele age liberando um hormônio no nosso corpo que se chama GLP-1. Esse hormônio é secretado lá pelo nosso intestino. E realmente esse hormônio tem a função de aumentar a saciedade, ele age lá no nosso cérebro, aumentando a saciedade, ele diminui um pouco do apetite e também provoca um pouco de náusea, então as pessoas comem menos enquanto estão tomando esse medicamento. E existem relatos de perda de peso sim com ele, porém ele está aprovado para quem é diabético. Existem estudos que estão sendo realizados na Europa, nos Estados Unidos, para ver se ele é seguro para ser usado para obesidade, mas por enquanto, ele não está indicado para tratamento de peso. A indicação realmente é para tratar o diabetes, porque além de diminuir a saciedade, como eu falei, ele também diminui a glicemia, que esse é um grande fator desse medicamento. Doutora, a senhora sabe se tem alguém utilizando esse remédio aqui no país? Não é permitido. Se existe uso contra a lei, isso a gente não tem como afirmar. Mas as pessoas que têm diabetes já estão usando, sim, esse medicamento. Ele é muito efetivo para tratar o diabetes. E, consequentemente, a gente está, sim, observando perda de peso nesses pacientes, mas apenas para os diabéticos, isso é importante deixar bem claro. Não tem indicação de usar se sua glicemia for normal. Doutora, em relação à Anvisa, recentemente eles proibiram 3 medicamentos aí para essas dietas para emagrecimento, né? Isso. Quais foram esses remédios e por que essa proibição? Realmente essa é uma batalha que a gente tem contra a Anvisa, os médicos estão bem chateados porque a obesidade é uma doença crônica, é uma epidemia, comete quase metade da população, as pessoas acima do peso, e eles alegaram que devido aos efeitos colaterais das anfetaminas, eles optaram por retirar do mercado. E o único que foi permitido ficar foi a sibutramina, que é um medicamento muito semelhante, mas que não tem risco de dependência química. Então, a sibutramina ainda foi liberada, foi permitida. Já a anfetamina, pelo risco de dependência química, eles optaram por retirar do mercado. E pelo risco dos seus efeitos colaterais, principalmente cardiológicos, né? E por isso que as anfetaminas foram abolidas. Doutora, o que a senhora acha dessa atitude da Anvisa? Olha, eu tenho muito medo da reação das pessoas, porque elas não vão desistir de perder peso. E elas vão atrás de medicamentos
ou outras formas de emagrecer que são muito mais perigosas. Esses medicamentos já tinham uma prescrição bem controlada, somente médico podia prescrever e com uma receita super controlada, que era a receita B2, uma receita azul diferenciada. Então, quando bem indicado, esses medicamentos tinham sim seus efeitos. 30% das pessoas que usam sibutramina não respondem com a sibutramina, então às vezes precisavam usar sim as anfetaminas. Mas com essa medida, o meu maior medo é que as pessoas busquem outras formas mais perigosas ainda de emagrecer, fazendo dietas malucas ou buscando fórmulas milagrosas. E isso é muito mais prejudicial do que prescrever anfetamina por um médico treinado. Mas a gente tem que aceitar a resolução e o que eu acho que falta é vigilância do uso indiscriminado desses medicamentos e não simplesmente proibir, porque as pessoas vão buscar outras formas. Mas vamos aguardar agora o que vai acontecer. Doutora, encaixando esse assunto que a Mariana tocou, quando a pessoa não consegue emagrecer com o remédio, a pessoa vai para outros, vamos supor, ela vai com a bulimia, ela fica anoréxica. É a partir daí, quando o remédio ele não faz efeito, que a pessoa começa a praticar bulimia? Não. A bulimia é uma doença, uma desordem psiquiátrica que tem que ser tratado com o psiquiatra, que muitas vezes ela tem esse efeito purgativo. Ela come, se arrepende e precisa eliminar de alguma maneira. Às vezes nem é grandes quantidades que ela come do alimento, mas ela precisa tirar esse alimento do corpo, ou usando laxantes ou através dos vômitos. Mas isso é uma predisposição que pode ser, sim, é uma doença que a pessoa tem que ser detectada pelos familiares para indicar para o tratamento. Mas não é o fato do remédio fazer efeito ou não que vai desencadear a bulimia. Não, é uma doença e que elas usam os remédios como efeito purgativo. Doutora, você citou os efeitos colaterais que esses remédios trazem ao corpo. Você, inclusive, citou problemas cardiológicos. Há outros efeitos colaterais? Quais são os mais graves? Sim. Vou começar pelos menos graves. Os efeitos que não são tão graves são aqueles do trato gastrointestinal, principalmente a obstipação. O intestino prende e as pessoas conseguem resolver ingerindo fibras e tomando bastante líquidos. Então, mas esse é um efeito muito comum porque prende o intestino. Outras coisas mais perigosas, além da taquicardia que eu falei, é que pode dar uma arritmia, porque acelera sim o coração e pode levar a danos cardiovasculares, também um AVC ou algum derrame. E o efeito colateral também muito grave é o efeito psiquiátrico. Esses medicamentos agem no sistema nervoso central. Então, pode deixar a pessoa com transtorno de ansiedade, levando até mesmo a um pânico. E pode deixar as pessoas com dependência química, como eu falei. Então, os psiquiatras, realmente, quando eles veem esses casos, eles falam que é muito difícil de tratar. Então, por isso que nesse caso, as anfetaminas foram bem indicadas na retirada, mas, ao mesmo tempo, para a obesidade, foi uma grande perda. Doutora, Oi? Pois não. qual é o perfil do público que procura esses remédios? São mais mulheres do que homens? Essa é uma boa pergunta. Se realmente eles fossem usados só para quem precisa, os grandes obesos, pacientes com índice de massa corporal maior que 30, o público seria bem menor. Mas o que a gente está vendo é que as pessoas que buscam esses medicamentos são mulheres, na maioria das vezes, e jovens, bailarinas que estão preocupadas com estética corporal e não tem indicação do medicamento porque muitas vezes o peso está dentro do normal. Vocês lembram da fórmula IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se está entre 20 e 25, não tem indicação de remédio, não é obeso nem sobrepeso. Mas quem mais procura esses medicamentos são essas pessoas com IMC normal e pode ter mais efeitos colaterais. Doutora, a senhora tocou no ponto que bailarina utiliza muito esse tipo de substância. Ela para de tomar. O que acontece com o corpo dessas mulheres? Então, aí nesse caso é diferente. Elas podem, não sei se usam alguma coisa ou não, mas para modelar o corpo. Não seria esse tipo de medicamento, anfetamina, para emagrecer. Então, muitas vezes elas precisam mesmo trabalhar os músculos, trabalhar em academias. Então, não só pessoas da televisão, mas muitos atletas buscam, às vezes, outras formas para ganhar massa muscular. E isso é muito perigoso, porque na hora que para, isso, ou seja lá, o estímulo que está usando pode ser transformado em gordura, pode afetar o fígado dessas pessoas. Então, não recomendo de maneira alguma qualquer uso de medicamentos para apenas definir o seu corpo.
O medicamento é usado para emagrecer e nos casos de obesidade grave. Agora, esses usos indiscriminados para estética realmente já não está indicado. Eu tenho Mas não, Esse medicamento, ele dá efeito logo quando você começa a tomar ou não? Só depois de muitos anos que você toma? Não, geralmente quem tem efeito colateral aos medicamentos já é bem no início que começam os sintomas. E por incrível que pareça, as pessoas que têm mais sintomas são aquelas que emagrecem mais. Isso também já tem uma relação. Eu esqueci de falar da boca seca, é um sintoma muito comum. E às vezes as pessoas relatam boca seca, sentem muita sede. E esses são aqueles pacientes que respondem melhor ao medicamento. Quem não tem efeito colateral nenhum, às vezes também é um mal respondedor ao medicamento. Começa depois de muito tempo. Não, começa sempre, se for ter efeito colateral, já é logo no início do tratamento. Mas a gente sempre tem que avaliar o risco e o benefício do medicamento. Se o risco for menor do que o benefício, a gente mantém. Se a gente vê que não, que o risco pode ser maior, a gente suspende. Em relação às ervas medicinais, é recomendável realmente ou não? Não tem nada comprovado cientificamente. Então, o médico não prescreve. Todos esses medicamentos fitoterápicos têm que ser avaliado com cuidado. Não é tão bonzinho assim. Recentemente teve o caso da Caraluma, que era um fitoterápico que todo mundo queria tomar. Foram descobrir que tinha sibutramina dentro da Caraluma. Então, como não tem comprovação científica, não tem controle de qualidade, porque é manipulado, quem que vai garantir a qualidade, quantos miligramas tem lá dentro desse medicamento? Então, a gente não recomenda. Não, realmente não tem nada comprovado cientificamente, é muito difícil ver o médico prescrevendo esse tipo de substância. Muitas mulheres ficam com medo de tomar pílula anticoncepcional e acabam não se cuidando com medo de engordar. Isso é lenda? Ou pode ter alguma reação hormonal? Você tem razão. Antigamente, as pílulas anticoncepcionais tinham altíssima dosagem hormonal, principalmente da progesterona, que é um dos medicamentos, que tem vários medicamentos que ajudam no ganho de peso, retém líquido principalmente. Mas atualmente, as pílulas anticoncepcionais têm baixíssima concentração hormonal, isso a gente sabe. Então, pode ganhar no máximo 2, 3 quilos. Então, as pessoas não precisam ter esse medo. Tem as exceções, claro, mas atualmente não pode ter medo da pílula porque vai ganhar peso, porque a dosagem hormonal da pílula é muito pequena. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com o Coletiva. Estamos de volta com o Coletiva e o assunto de hoje são as dietas e remédios que prometem milagres aos pacientes. A nossa entrevistada é a endocrinologista Gláucia Carneiro. Basta fazer uma busca rápida na internet ou até mesmo em revistas para descobrir inúmeras alternativas de dietas que também prometem milagres. Dieta dos pontos, do abdômen, da lua e até da sopa são só alguns exemplos de métodos cada vez mais variados que garantem a rápida perda de peso. Doutora, as dietas são mais eficazes do que os inibidores de apetite? O que a gente recomenda é que os pacientes usem sim o medicamento associado a uma reeducação alimentar. Mas essas dietas que você colocou, realmente a gente tem que olhar com um pouco de cuidado. O que a gente recomenda é uma reeducação alimentar associada ao medicamento. Não existe um melhor que o outro. É a combinação dos dois que dá um resultado efetivo. Existe alguma dieta dessas que lançam aí em revistas, na internet, que você acha que é recomendada assim, que é melhor do que uma, é melhor que a outra? Enfim? Olha, o que a gente recomenda, em primeiro lugar, é que o paciente procure sim uma nutricionista, porque ela é a profissional capaz de montar um cardápio adequado para as suas necessidades. E todas essas dietas feitas, essas dietas prontas, não preenchem a recomendação individual de cada um. Então, isso é muito perigoso. O que a gente recomenda é reeducação alimentar, fracionar a alimentação, comendo pouca quantidade várias vezes por dia. Agora, para personalizar a melhor a dieta, para ver número de calorias, para ver qualidade da sua alimentação, é muito importante, sim, buscar ajuda com um nutricionista, porque essas dietas nem sempre são completas, sempre falta algum nutriente. E quem procura o mercado negro?
para substituir a alimentação. Realmente é um perigo enorme, né? Enorme. Tem que ser recomendado por um médico ou uma nutricionista. Existem, sim, shakes para substitutos alimentares, para pessoas que não gostam de cozinhar ou querem alguma coisa mais prática, mas tem que ser bem prescrito. Porque senão pode estar faltando, sim, algum nutriente para você e você acha que só por ler o rótulo está sendo adequado. Mas a pessoa que estudou 4, 5 anos para falar se está sendo adequado ou não é a nutricionista e o médico pode orientar para saber o que você está fazendo. Mas sempre com a orientação de um profissional. Mas, doutora, essas pessoas elas podem correr o risco de engordar mais depressa depois que elas param de fazer essa dieta? Sim, pelo mesmo motivo do medicamento. Nosso corpo foi feito para responder a situações de estresse. Se você faz uma dieta muito radical, essa da sopa, essa que você para de comer, você pode até perder um pouco de peso no começo rápido, porque você perde líquido, você desidrata, mas o corpo não é bobo, ele se defende, ele vê que você está numa situação de desnutrição. O que ele faz? Ele armazena tudo que você come, ele começa a responder negativamente, fazendo você até ganhar peso. Então, cuidado com essas promessas, você pode perder peso rápido, perdendo músculo, essa é uma outra coisa que acontece na situação de estresse. E ao invés de queimar gordura, o corpo começa a queimar músculo em defesa. Começa a armazenar mais energia. Então, essas dietas podem estar fazendo efeito contrário do que a gente imagina às vezes. Doutora, quais são as dietas inimigas que trazem riscos à saúde? As mais perigosas são essas que abolem um determinado nutriente do seu organismo. Então, por exemplo, a gente sabe que tem as dietas que são contra comer carboidratos. Elas podem funcionar no curto prazo, principalmente pacientes com diabetes. Às vezes ela até pode ser efetiva por uma semana, uns 15 dias para melhorar a glicemia. Mas se você realizar essa dieta no longo prazo, vai faltar um nutriente, então vai faltar carboidrato, que é a nossa gasolina, é a nossa energia. Então pode dar depressão, pode dar alteração de memória, pode levar a outras consequências. Então nenhuma dieta, o recomendado é comer dentro de um percentual adequado carboidrato, proteínas, gorduras e nutrientes. Se estiver faltando qualquer dieta que elimine um desses nutrientes, está errado. Vai ter complicação, sim. Então, não recomendo. Doutora, agora para o público masculino, há aqueles também que procuram fazer uma dieta para ganhar peso. Sim. E acabam recorrendo à academia e muitas vezes os homens acabam comprando em farmácias mesmo aquelas massas para ganhar músculo rápido. É recomendado realmente? Há algum efeito colateral? Muito boa pergunta, porque muita gente faz isso e o mais importante é ter cuidado com o excesso. Realmente, para formar músculo, a gente precisa do substrato, que é a proteína. Então, aquela pessoa que tem uma dieta pobre em proteína não vai nunca, por mais que malhe, não vai conseguir formar um músculo. Então, a gente recomenda, sim, aumentar a ingestão de proteína. Existem, sim, alguns suplementos para isso. Mas o problema é que o excesso, comer mais uma determinada quantidade de proteína para o seu quilo de peso, pode ser eliminado pela urina e pode dar até lesão renal. Então, também, novamente, é bom procurar uma nutricionista ou um endocrinologista só para saber a quantidade certa de proteína que pode ser ingerida. Mas nunca fazer aleatório, porque você pode estar danificando o seu rim. Doutora, como o Rodrigo citou, muitas pessoas optam pela dieta da engorda. É mais fácil emagrecer ou é mais fácil engordar? Tão difícil quanto. No consultório a gente vê muitos pacientes muito preocupados porque querem ganhar massa, querem ganhar peso e não conseguem. Porque é uma coisa genética, realmente tem gente que tem mais predisposição para o ganho de peso e outros para a perda de peso. Os dois extremos são muito difíceis de ser alcançados, mas os dois a gente consegue bons resultados com muita determinação, força de vontade e mudança no seu estilo de vida. Não é impossível. Doutora, algum desses é mais perigoso? Querer emagrecer muito rápido, querer engordar muito rápido? Não. Os dois casos são iguais. Porque no fato da pessoa que está magra e quer ganhar peso rápido, o que ela faz? Ela começa a comer de tudo. E aí começa assim a ter aqueles pneuzinhos, então fica magro, mas com aquela gordura abdominal. O colesterol vai lá para cima, a glicemia, porque ela pensa que pode comer de tudo e quando vai ver, metabolicamente ela não está saudável. Então, tanto o fato de querer emagrecer rápido, como a gente já falou da desnutrição, do corpo poder reagir, isso não é bom. E também o fato de querer engordar rápido também tem que tomar cuidado. O segredo é mudar hábitos. Isso sim funciona. Doutora, qual o tempo médio que uma pessoa leva para perder peso com uma boa alimentação? Olha, o recomendado é perder em torno de 1 a 3 quilos por mês.
Mas o que a gente observa é que no começo é mais fácil. Tem paciente que perde 5, 10 quilos no primeiro mês, porque pega o corpo desprevenido. E nos demais meses, realmente, a ideia é perder em torno de 1 a 3 quilos por mês. Mais do que isso, não é recomendado. E depois de 6 meses, geralmente ocorre um platô. Por mais que a pessoa faça direitinho a dieta, o exercício, esteja tomando medicamento, o corpo para de perder peso. É aquela defesa novamente. É nessa hora que as pessoas não podem desanimar, não podem desistir do tratamento, porque senão ocorre sim um reganho de peso. Nessa hora tem que fazer a manutenção para o corpo entender que esse é teu peso normal, para depois tentar brigar para perder eliminar mais um pouquinho. O que a gente vê é que as mulheres, os homens, tentam perder gordura abdominal. Muita gente tem dificuldade. Existe alguma dieta que ajuda a reduzir essa gordura com mais facilidade? Então, isso também é outra coisa que é muita predisposição genética. As mulheres, em geral, têm mais gordura subcutânea, que é aquela do quadril, a gente chama em forma de pera. E os homens, geralmente, têm mais gordura abdominal, aquela gordura em forma de maçã. E as mulheres antes da menopausa, nesse caso. Então, geralmente, as mulheres acabam perdendo peso mais no quadril do que no abdômen. Não existe uma dieta específica para perder mais gordura na cintura ou mais gordura no quadril. Tem alguns estudos que falam que tirar um pouquinho da gordura pode reduzir mais a cintura, mas ainda não existe um consenso. O que sabe é que ingerir menos calorias vai eliminar aquela gordura que está depositada em excesso, que geralmente na mulher é no quadril e no homem é na cintura. Mas a gente vê aquela dieta do abdômen, então aquilo é um mito, né? Pois é, o que eles estão propondo? Retirar o açúcar refinado, retirar os farináceos, colocar mais fibras. Dessa maneira, você está estimulando menos a sua insulina, porque quando você come menos açúcar, você não estimula muito a insulina pelo pâncreas. E a insulina ela é responsável assim, por depositar gordura no abdômen, mas nos pacientes que têm a insulina em excesso. Então, não é em todo mundo. Talvez essa dieta, para diminuir a produção da secreção da insulina, pode funcionar melhor naqueles pacientes que já têm a insulina aumentada. E aí sim pode reduzir a cintura. Doutora, Oi? A cirurgia de redução de estômago, ela é recomendável ou ela só deve ser feita em último caso? Ela é a última opção, mas realmente é o tratamento mais efetivo. Mas a gente indica apenas para os grandes obesos. Paciente com índice de massa corporal maior do que 40 ou 35 com comorbidade. Se ele tiver pressão alta, diabetes, colesterol. Mas o problema são os riscos da cirurgia, pode levar até à mortalidade, por isso que também tem que ser muito bem indicada, só está indicada se o paciente já tentou um tratamento clínico por pelo menos 2 anos e realmente não consegue perder peso. Mas é um dos tratamentos mais efetivos. Quanto de caloria, mais ou menos, uma pessoa deve comer durante o dia? A gente tem uma conta que a gente faz que realmente para calcular a sua taxa de metabolismo basal. Só de estar aqui sentada, conversando, quanto de caloria que você está gastando. E a gente geralmente ingere uma quantidade parecida para suprir essa caloria que você precisa gastar. Para fazer uma dieta, a gente geralmente fala para tirar umas 500 calorias da sua taxa de metabolismo basal. E isso dá para calcular através de fórmulas. Que a gente precisa levar em consideração o seu peso, a quantidade de massa muscular que você tem. Mas, em geral, 1.200, 1.500 calorias para as mulheres, 2.000 calorias para os homens é mais do que suficiente para suprir essa taxa. Mas cada um tem uma taxa individual. Dá um recado final para quem quer emagrecer com saúde, perder peso com saúde. Com saúde. O segredo é a mudança do seu estilo de vida. Você que tem que ter consciência daquilo que você faz. Se você tiver plena consciência que pode reeducar sua alimentação, como a gente falou, de fracionar, comer pouco várias vezes por dia, fazer atividade física e ter boa qualidade de vida, bom sono, não ter estresse, que tudo isso também conta para ajudar na perda de peso, você vai ter sucesso garantido. Bem, acabamos de conversar com a endocrinologista Gláucia Carneiro, que falou conosco sobre as formas milagrosas que dietas e remédios apresentam para emagrecer rápido e facilmente. O Coletiva de hoje fica por aqui. Para enviar suas dúvidas, sugestões e comentários, ligue para 2799-1968. Ou então, mande um e-mail para a TV São Judas, neste endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.